Amém. Então, se você pode, agradeço ao irmão André, né, pelas palavras, os irmãos, os pastores, irmão Rubiano, e a você também que nos acompanha. Se você tem a sua Bíblia e se pode abrir no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, verso 35. Nós vamos ler aqui estes poucos versos da palavra de Deus e quero compartilhar breve um desafio sobre missões, né? Sobre a obra de Deus, que é tão grandiosa, né? Então, se você pode abrir a sua Bíblia, ou então ouça-nos com atenção esta passagem da palavra de Deus em Mateus, capítulo 9, versículo 35, que fala sobre a seara e os ceifeiros. E a palavra do Senhor diz assim para nós, meus irmãos, verso 35 de Mateus 9. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Amém? Então, este é o texto que nós iremos falar algumas coisas aqui nessa noite, meus amados. E, antes de mais nada, é importante atentarmos para o que o Senhor Jesus fala aqui para nós no versículo 37, quando ele diz: a ceifa é realmente grande. E eu quero dizer algo a mais sobre isso. A ceifa é grande e há uma grande necessidade. Qual grande necessidade eu me refiro? Necessidade de que toda essa ceifa que nós sabemos, que a seara do Senhor para nós sabemos que é todo o mundo, é até os confins da terra. Então é uma grande necessidade, tanto de chegar, de trabalhar em toda essa grandiosa ceifa, quanto também a necessidade de pessoas para que possa trabalhar nessa grandiosa ceifa. Então, uma grande necessidade há. Meus amados, interessante que Jesus, a Bíblia fala sobre ele, verso 35, que percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Isso mostra para nós que Jesus levava a sério a ideia de que a seara realmente é grande e que a obra do Senhor, que as almas que precisam ser atraídas para o Senhor Jesus, está além apenas do nosso círculo de convívio. Está além da nossa Jerusalém. Me lembro bem quando, em Lucas, capítulo 4, ali no finalzinho do capítulo 4, Jesus passa ali na casa da sogra de Simão Pedro, ele cura ela de uma febre terrível. E depois de muitas pessoas terem trazido os seus enfermos, doentes, endemoniados, Jesus ali abençoava, curava. E quando Jesus quis dar um passo adiante, eles queriam que Jesus ficasse ali, eles queriam reter Jesus ali. E Jesus fala: é necessário que eu fale também a outras cidades. Meus amados, a necessidade é grandiosa. A obra, a ceifa é o mundo inteiro.
O contexto trata de uma nação específica, Israel, mas nós sabemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi enviado do céu pelo próprio Deus, João 3,16, para o mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados irmãos, há uma grande necessidade. E como nós olhamos aqui para o verso 38 do capítulo 9 de Mateus, o Senhor Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Jesus se dirige àqueles que já são seus. Jesus não se dirige para aqueles que ainda não conheceram Ele de uma maneira mais íntima. Jesus não se refere aqui, não se volta para aqueles que ainda não crê nele. Jesus se volta para a sua igreja. Jesus se volta para você, meu amado, minha amada irmã, para mim. E sabe que, meus amados, nós já somos a resposta da oração de Deus. Jesus, ele se volta para os seus, mas ele já sabe que nós somos aqueles que somos incumbidos, salvos, mas instruídos a levar esta palavra, a levar as pessoas a serem guiadas, porque elas, ele diz, andam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Uma hora ou outra você encontra pessoas que você fala, está exatamente como Jesus disse. E alguns ainda que com uma capa de religiosidade sobre suas vidas, alguns meramente religiosos estão escravizados naquelas crenças, naqueles caminhos que não conduzem elas aos pés do Todo-Poderoso, que não conduzem elas ao verdadeiro, ao único Salvador, a saber, Jesus Cristo. E de quem é a responsabilidade de levar essas pessoas a ir aos pés do único que pode salvar as suas vidas, do único que pode transformar as suas vidas? É sua, é minha. É nossa responsabilidade. Quando eu comecei a ser trabalhado por Deus, estando na minha igreja local, lá em Serrana, em São Paulo, quando Deus começou a me despertar para o ministério, eu comecei a criar várias barreiras, a colocar várias dificuldades. E quando Deus trazia sobre minha vida peso para com o povo aqui no sertão, a dificuldade interna ou a luta minha era maior, porque eu não conseguia ver, eu não conseguia me entregar aquilo, eu não conseguia dizer sim para Deus. Eu, me fechei. Porque eu não amava o povo aqui? Não, porque eu já tinha saído de um contexto difícil, de muitas dificuldades aqui. Eu fui para São Paulo, aprendi uma boa profissão e estava ali servindo na minha igreja local e para mim estava bom. Comecei a me acomodar demais e aí, meus amados irmãos, Deus começou a falar mais forte. De que maneira? Não é como a gente vê por aí. Deus não apareceu lá de uma maneira... uma luz não apareceu e me disse, Josiel, você precisa ir para o Piauí. Não, Deus me mostrava através da necessidade da obra, que é grandiosa. Deus me dava convicção através de olhar para as pessoas, de entender a situação aqui, que as pessoas andam desgarradas, cabisbaixas, tristes, oprimidas pelo inimigo das suas vidas, pelo inimigo de suas almas que tem cercado elas, que é Satanás. E Deus foi me dando realmente confirmação, foi através da sua própria palavra, ele foi trabalhando na minha vida e eu fui entendendo, é minha responsabilidade. E eu orava, Senhor, prepare pessoas para ir para aquele campo, para que possam ali também se agregar ao trabalho existente e alcançar mais vidas, nosso povo. Foi quando eu entendi que era eu que precisava, porque eu já era a resposta. Já era a resposta. Mas eu quero deixar claro que todo salvo já é a resposta para essa oração. Você tem a responsabilidade de levar o evangelho. Se eu estou na minha Jerusalém, na minha cidade, onde está a minha igreja local, eu tenho a responsabilidade
através da minha igreja local, levar o evangelho às pessoas ao entorno. Eu preciso me esforçar para ir até além, para ir nas outras comunidades vizinhas. Mas se há locais mais longínquos, se há os confins da terra que nós devemos fazer simultaneamente aqui e lá também ao mesmo tempo, como diz Atos 1:8, eu preciso amar a obra do Senhor, eu preciso amar as almas perdidas, eu preciso investir na obra missionária, eu preciso orar, eu preciso participar até mesmo financeiramente, para que aquelas outros que se levantem possam ir aonde eu não posso ir. E aí nós alcançamos os confins da terra, nós chegamos até os confins da terra. Amém, meus amados? Então, que Deus nos ajude. Agora, como fazer isso? Quando isso vai acontecer? Porque pode ser que há muitos salvos aqui até nos ouvindo. A verdade é que há muitos que já são do Senhor Jesus. Mas a verdade também é, Jesus diz que poucos são os que têm ido trabalhar na ceifa grandiosa do Senhor. Isso traz para nós a certeza de que há muitos que já são da fé, há muitos que já são lavados pelo sangue de Cristo, mas que não estão se importando em que outros sejam também lavados pelo sangue de Cristo. Estão indiferentes, estão acomodados, estão preguiçosos, estão descompromissados, estão sem compaixão, estão sem amor ao Salvador das almas. Porque é aí que tudo começa. Tudo começa aí. Amor por aquele que salva as almas, meus amados irmãos. Quando nós começamos a conhecer mais o Senhor, que entregou-se em favor de toda a humanidade, inclusive eu e você, quando nós começamos a conhecer mais esse Deus, através da sua palavra, através de intimidade em oração, através de comunhão, nós vamos começar a ter o olhar de Deus, a visão de Deus. Nós vamos começar a sentir o que Deus sente ao olhar para as pessoas e perceber que há uma grande necessidade, não necessidades apenas materiais, físicas, muitas vezes, que as pessoas, elas às vezes procuram ao Senhor apenas por necessidades materiais, necessidades de saúde, como nós vemos alguns casos na própria palavra de Deus. Mas há uma real necessidade. As pessoas estão com uma enfermidade nas suas almas. As pessoas precisam da cura da pior enfermidade que existe na vida do ser humano, que é o pecado, que as separam da presença de Deus. Nós temos o remédio. Nós somos os de Jesus. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Meus amados, Jesus, verso 36, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Sabe quando nós vamos olhar para as pessoas, e de uma maneira geral, não só do nosso lado, e às vezes nós não estamos fazendo nem do nosso lado. Nós não estamos conseguindo ter o olhar de Deus, ter o sentir de Deus, ter o amor de Deus. Estamos insensíveis. Estamos indiferentes, estamos sem sentir que aquela pessoa sem o Senhor Jesus está condenada ao inferno. Então, meus amados irmãos, o que está acontecendo conosco? Nós precisamos nos voltar mais para o Senhor, nós precisamos de mais comunhão com o Senhor. Nós precisamos conhecer mais o Senhor, que entregou-se pelas vidas. Porque quando nós conhecermos mais Deus, nós vamos ter os olhos de Deus, nós vamos ter o coração de Deus, nós vamos sentir o que Ele sente em relação à necessidade das pessoas. E aí vamos deixar o comodismo. Você sabe que você é a resposta de Deus para ser um destes que vai guiar, que vai ser um pastor que vai guiar alguém ou mais de uma pessoa
no caminho que a pessoa deve ser guiada, que é Jesus. Como que nós estamos? Qual tem sido o nosso olhar ao ver a necessidade? O que nós sentimos vendo a necessidade das multidões sem Cristo? Isso não mexe mais conosco? Estamos insensíveis a esta realidade triste? Meus amados, se nós não amarmos o Salvador das almas, nós não vamos amar as almas pela qual Cristo morreu. Não vamos. Então fica essa orientação de um simples servo de Deus que quer apenas ser uma bênção na tua vida. Conheça mais Deus. Sabe? Aprenda a estar mais perto de Deus. E vai ser algo natural você olhar e ver como Jesus veio. E você não vai querer ficar mais sem ser um destes que participa desta grandiosa obra. Amém? Então, que Deus te abençoe, meus amados. Meu amado, minha amada, que nos ouve. A necessidade é grande. E nós somos a resposta. Se você é salvo, você já é a resposta. Você precisa levar outro a ser salvo. Indo, orando, e como nós sabemos, contribuindo para que outros em locais mais longe possam também levar a palavra de Deus. Como é o caso, nós estamos aqui, longe de muitos de vocês que talvez estão aí nos ouvindo. Então, a ceifa é o mundo inteiro, meus amados irmãos. Como alcançar este mundo? Se Jesus fala que são poucos os que querem trabalhar nessa ceifa. Ainda que há muitos que poderiam estar trabalhando, porque são muitos os que são de Cristo. Mas muitos que são de Cristo estão indiferentes para com a causa de Cristo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, das nossas vidas. E se você nos ouve, não compreendeu ainda o porquê que Jesus veio a este mundo, para que ele veio, saiba, Jesus veio para te dar salvação, para pagar o preço, para pagar uma dívida que você jamais pode pagar perante Deus. Ele veio trazer salvação, reconciliação entre você e Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Então venha para Jesus. Creia em Jesus para ser salvo. Entregue a sua vida a Jesus, ele vai transformar a sua vida. A sua história, a sua vida jamais será a mesma. Eu posso falar isso porque eu sou alguém que cria em Jesus e desde então tenho experimentado deste amor, deste transformar a cada dia. Então Jesus te ama. E a nós, amados irmãos, nós precisamos responder a Jesus. Nós precisamos ser essa resposta. Nós precisamos ir. Nós precisamos evangelizar, ensinar, pregar o evangelho e levar cura da pior enfermidade, pecado que condena o homem ao inferno. Que Deus nos abençoe. Obrigado, irmãos.